Bom dia, senhores deputados. Bom dia igualmente a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todas as senhoras e senhores presentes nesta reunião. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 19ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. Senhores deputados, vamos então ao relatório e voto dos projetos de lei em poder dos senhores deputados. E vou me permitir, eu tenho vários projetos para relatar, dar início ao relatório e voto dos projetos em meu poder. Nós temos também vistas de projetos de interesse do Ministério Público, que vamos também discutir finalmente. Também temos vista que foi dado a alguns deputados da MP 00-214-217 do Poder Executivo. Passo então, senhores deputados, ao relatório e voto dos seguintes projetos. O primeiro deles trata-se da conversão da medida provisória em projeto de lei que institui o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal, PREFIS, e estabelece outras providências. A medida provisória 212/2007 foi adotada no dia 5 de julho de 2017 pelo governador do Estado para instituir o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal. É destinado, conforme se depreende de seu artigo 1º, a promover a regularização de débitos tributários inadimplidos relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação, definido quais débitos podem ser contemplados em programas. Além do já supracitado artigo 1º da medida provisória, vem estruturada em mais 9 artigos, dos quais, sinteticamente, estabelece que um deles, a redução dos valores relativos a juros e multas será proporcional à data do pagamento destes. A adesão ao programa representará expressa renúncia a qualquer defesa administrativa ou judicial. A adesão ao programa não dá direito à restituição ou à compensação das importâncias já pagas ou compensadas. O benefício não é cumulativo com outros previstos na legislação tributária e estão excluídos do presente benefício os débitos objeto de contrato relativos ao Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense PRODEC. E também uma dessas estruturas da medida provisória diz que é obrigatório o pagamento a que se refere aos artigos 1º e 3º em moeda corrente, sendo vedada qualquer espécie de compensação. Diz ainda que o prazo de inscrição em dívida ativa dos critérios tributários passíveis de enquadramento no PREFIS está contado a partir das datas especificadas. Ainda ficam remetidos os créditos tributários relativos aos juros e multas de ICMS autorizados pelo convênio número 95 de 23 de setembro de 2016, correspondente aos fatores geradores que especifica. O Poder Executivo fica autorizado a conceder isenção de ICMS incidente na importação de medicamentos destinados a tratamento de atrofia muscular espinal. E o valor devido do Fundo Especial de Estudos Jurídicos e do Reaparelhamento, FUNJURE, fica limitado a 5% do valor pago pelo sujeito passivo a título de tributo e acréscimos legais. E, por último, diz a data da entrada em vigor da medida provisória. Eu fiz um estudo minucioso acerca do assunto e também abri prazo para recebimento de emendas. Vou tratar agora das emendas. Do voto. Na análise da matéria no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, deve estar atento ao disposto no inciso 6º do artigo 73, combinado com o artigo 142, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa, especificamente no tocante à tributação, arrecadação, fiscalização, contribuições sociais e administração fiscal. Nesse sentido, a meu juízo, ao instituir o PREFIS, o Poder Executivo estimula o contribuinte a sanar sua inadimplência junto ao fisco estadual, proporcionando dessa forma um incremento nas receitas tributárias, o que, nas palavras do diretor da Direção Tributária da Secretaria da Fazenda, é uma forma de recuperar valores importantes em momentos de crise econômica que dificilmente ingressariam no caixa do Estado. No que tange às emendas então apresentadas, conforme citei, neste colegiado, acostadas à medida provisória 212,
Anota o seguinte: a emenda aditiva de folhas 31 e 32, de autoria do deputado Altair Silva, acrescenta o artigo 9º para conceder isenção de ICMS incidente sobre energia elétrica nos termos do convênio de ICMS 16/2015, no CONFAS. Segundo, a emenda modificativa tecnicamente chamada, que tem que ser denominada emenda aditiva, de folhas 34 e 35, da lavra da deputada Ana Paula Lima, acrescenta o artigo 10, prevendo a destinação de 10% da receita líquida obtida pelo Prefis, após deduções constitucionais ao Fundo Estadual de Saúde. Terceiro, a emenda aditiva, tecnicamente emenda modificativa, de folhas 36 e 37, também apresentada pela deputada Ana Paula Lima, em razão da inclusão do artigo 10, renumera o artigo subsequente da medida provisória. 4. A emenda modificativa, de folhas 38, elaborada pelo eminente deputado Patrício Destro, altera o caput do artigo 7 para remitir também os créditos tributários relativos a juros e multas do ICMS das indústrias de serralheria e de madeira, autorizados pelo convênio ICMS 79/2016. 5º, a emenda modificativa de folhas 39, também elaborada pelo deputado Patrício Destro, modifica o inciso 1º do artigo 1º do artigo inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 7 para ampliar de 60 para 60 meses o parcelamento do imposto, cujos fatores geradores tenham ocorrido até 30/6/2016. 6º, a emenda modificativa de folhas 43, igualmente de autoria do deputado Patrício Destro, altera o inciso essa anterior ali, aumenta de quanto? De quantos meses? Do Patrício? De 60 para 120. Ah, para 120. A emenda modificativa de folhas 43, igualmente de autoria do deputado Patrício Destro, altera o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 7 para incluir, entre outros beneficiários, a remissão às indústrias de serraria, moveleira e madeira. 7º, a emenda supressiva de folhas 44, ainda de autoria do deputado Patrício Destro, exclui o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 7º, tecnicamente inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 7º, com o arquivamento de que deve ser assegurado ao contribuinte, com o argumento de que deve ser assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. 8º, a emenda modificativa, tecnicamente emenda aditiva, de folhas 42, também da lavra do deputado Patrício Destro, acrescenta inciso 5º ao parágrafo 1º do artigo 7º para prever que a adesão ao parcelamento disposto no caput ocorrerá por meio de requerimento e abrangerá débitos indicados pelo contribuinte. 9º, a emenda aditiva de folhas 45 e 46, apresentada pela bancada do PMDB, acrescenta artigo 10 para estabelecer que os recursos recolhidos com os benefícios previstos nos artigos 1º e 2º serão destinados às ações, aos programas e aos serviços públicos de saúde do Estado, deduzidos os percentuais das parcelas pertencentes aos poderes, órgãos e municípios. 10º, a emenda aditiva de folha 54, apresentada pela deputada Luciana Carminati, acrescenta o inciso 5º ao parágrafo 2º do artigo 2º, prevendo que o sujeito passivo em débito com o Tesouro Estadual que tenha sido beneficiado por crédito presumido, redução da base de cálculo e isenção fiscal, não está autorizado a aderir ao Prefis nos termos do caput. 11. A emenda supressiva de folha 55, apresentada pela deputada Luciana Carminati, visa erradicar o artigo 7º do texto legislativo proposto. 12º, a emenda aditiva de folha 56 e 57, também apresentada pela deputada Luciana Carminati, acrescenta aos artigos 10 e 11, renumerando-se dos demais, com o objetivo de ampliar os recursos públicos para a educação e para a conservação e manutenção das rodovias estaduais. Nesse contexto, no que se refere à emenda de folhas 31 e 32 da lavra do deputado Altair Silva, há de se destacar que a medida proposta depende da adesão do Estado no convênio 16.2/2015, tema que já foi objeto de indicação por parte, inclusive, deste relator, porém o Poder Executivo não demonstrou interesse em aderir ao referido convênio, motivo pelo qual entendo que deva ser rejeitada a presente emenda. Com relação às emendas de folhas 38, 39 e 43, de autoria do deputado Patrício Destro, que inclui o setor da indústria de serraria, moveleira e madeira, e que amplia de 60 para 120 vezes o parcelamento do imposto cujos fatos geradores também ocorrido até 30/6/2016, nos moldes do convênio 79/2016, verifique que divergem das premissas estabelecidas no convênio 95/2016, instrumento adotado pelo Poder Executivo para a definição do Prefis Santa Catarina, razão pela qual também deixo de acolhê-las.
Quanto às emendas supressivas e modificativas de folhas 42 e 44, respectivamente, também de autoria do deputado Patrício deixo igualmente de acolhê-las por apresentarem imperfeições de técnica legislativa, notadamente pela falta de clareza e precisão nos termos da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação e alteração de leis. No que concerne as emendas 34 a 37 apresentadas pela deputada Ana Paula Lima, apesar de meritórias, também não as acolho, pois ferem o inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal e até porque tratam de proposta idêntica, portanto prejudicada de igual modo, deixo de acolher a emenda da bancada do PMDB, constante às folhas 45 e 46. Em relação às emendas de folhas 54 a 57, também julgo que não deva ser acolhidas na medida em que contrastam com o princípio constitucional do tratamento isonômico aos contribuintes de emenda aditiva de folha 54, ou com o convênio ICMS 95, 23 de setembro de 2016, que trata da emenda supressiva de folha 55, ou ainda com o inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal, que é referente à emenda aditiva de folha 56 e 57. De outro vértice, este relator apresenta as seguintes proposições acessórias à medida provisória 212/2017. 1. Apresenta a emenda modificativa, alterando os incisos 1 a 4 do parágrafo 1º do artigo 1º, visando possibilitar a extensão do prazo concedido para que os contribuintes com débito até 30 de junho de 2017 possam ser contemplados com os benefícios da medida provisória. Nota-se que a apresentação dessa emenda foi motivada pelo Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, CONFEM, conforme documento acostado às folhas 49 e 50. Diz respeito ao seguinte: o prazo dado para a adesão ao prefis constante na medida provisória era até 31 de dezembro. E o CONFEM propôs que fosse dado um pouco mais de elasticidade até o dia 30 de junho, anterior à data de entrada de vigência da medida provisória. Achei pertinente e acolhi e transformei a indicação em emenda constante deste documento. Então, os prazos passam a ser e a vigência e o prazo de recolhimento dado pelo Poder Executivo, todo ele foi cumprido, houve uma considerável adesão de todas as pessoas jurídicas em débito com a Fazenda, até 31 de dezembro. E agora, evidentemente, se prevê um novo aporte considerável em razão do prazo ser estendido até o dia 30 de junho. E anterior, ressalta-se, e anterior à data de entrada em vigor da medida provisória. Segundo, ainda tem a emenda modificativa que altera as alíneas do inciso 1º e as alíneas do inciso 2º do artigo 2º, cujo objetivo é de possibilitar a extensão do prazo concedido para os contribuintes em débito em 2017, que possam ser contemplados com os benefícios desta medida provisória. Nota-se que a apresentação desta emenda foi motivada pelo também Conselho Empresarial, o CONFENS, acostada nos documentos. Ou seja, se vai até o dia 30, evidentemente que tem que ter um prazo também mais elástico para poder fazer a adesão ao prefixo, senão o prazo já teria expirado. Terceiro, emenda incluindo o artigo 5º para estabelecer limites, condições e critérios para compensação dos títulos de crédito de débitos fiscais, de modo a reduzir o impacto do crescimento exponencial dos riscos fiscais sobre as contas públicas do Estado, decorrentes da inadimplência de Santa Catarina, junto à Invesc, criada a partir da edição da Lei 9.940, de 19 de outubro de 1995. Trata-se, pois, das debêntures emitidas pela Invest e que hoje estão cerca de 2% na mão de terceiros pulverizados e que essas debêntures vêm sendo reajustadas na forma da taxa Selic, e a emenda diz respeito de que os reajustes delas se darão na forma em que se reajustam os impostos, bem como também a emenda proíbe a transferência para outros,
fica na titularidade e também fixa um prazo de compensação destas debêntures, com prazo mínimo de 100 meses, não com até 6 meses, mas num prazo mínimo de 100 meses, ou seja, acima de 100 meses é que só poderá ser feito tal compensação. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre esta matéria, e está acostada na emenda todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. E, por último, a emenda aditiva, acrescentando ao artigo 10, para permitir a extensão dos benefícios da presente medida provisória às pessoas envolvidas em processo administrativo junto à administração pública estadual. O que é que a emenda quer dizer? A previsão de atendimento do benefício do Previs, quando a edição da medida provisória, foi só para as pessoas jurídicas e não para as pessoas físicas. Um exemplo típico, quem tem IPVA atrasado. Quem tem IPVA atrasado pode aderir ao Prefis, dentro dos prazos determinados para a adesão do Prefis das pessoas jurídicas. Então, todos os benefícios das pessoas jurídicas e prazo também será estendido para as pessoas físicas dentro do prazo e também para o seu recolhimento e nos mesmos percentuais de isenção da multa, do juro e da correção monetária. Igualdade de condições, pessoa jurídica, pessoa física. Então, pelo que se sabe em relatório, tem milhares e milhares de contribuintes com IPVA atrasado em Santa Catarina. Diante do exposto, senhores, e atendendo ao que dispõe o artigo 303 do Regimento Interno, eu voto pela aprovação da medida provisória nos termos do projeto de conversão em lei, que ora apresento, com as emendas aditivas e modificativas, rejeitando as emendas de folhas 31, 32, 34, 46 e 54 a 57. Então, senhores deputados, esse é o relatório e voto à medida provisória de número 212/2017. Abro a discussão da matéria. Senhor presidente, uma questão de ordem. Com a palavra o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, eu levanto a seguinte questão de ordem, da possibilidade da apresentação de destaque na comissão. Essa matéria já foi discutida aqui, Vossa Excelência encaminhou para a mesa. Eu fiz uma questão de ordem no plenário, o presidente disse que não era afeto a ele e que tem que ser deliberado por essa comissão. Diz o artigo 99 que é possível questão de ordem, é o que eu estou apresentando. A questão é se as comissões podem ou não ter votação através de um requerimento de destaque. Ora, o regimento interno diz no seu artigo 229 que é possível votação em separado, de artigo, parágrafo, inciso, alínea ou item. O referido dispositivo não fala explicitamente se esse destaque será possível na comissão ou no plenário ou apenas no plenário. Pode-se interpretar, então, alguns interpretam que há omissão do regimento sobre destaque em comissão. Não entendo assim, porque esse dispositivo, quando fala em destaque, dá entendimento que é em todas as situações. Mas, se houver omissão, como é que essa questão tem que ser decidida? Diz o nosso regimento interno, no seu artigo 376. Vamos supor que haja omissão. Entendo que não há. Aos casos conexos ou omissos, se houver omissão, será utilizado subsidiariamente o regimento interno da Câmara dos Deputados. É o que diz o nosso regimento interno. Se a interpretação que foi omissão, que eu entendo que não há, se utiliza o regimento da Câmara dos Deputados. Ora, o regimento da Câmara dos Deputados, no artigo 61 e 62, fala da possibilidade de destaque em todas as votações do plenário. Por isso, entendo que tem que ter destaque nas comissões. Porque senão nós chegamos ao seguinte absurdo, que é o caso, vamos dizer aqui, determinado deputado é o relator. Então, ele pega a medida provisória, tem 100 emendas, essas aqui eu não... E eu incluo mais umas. As que eu incluo passam a valer. E as outras não podem ser votadas. Não é? Todas as emendas apresentadas não podem ser votadas se não houver destaque.
Então, eu tenho uma votação única. Então, eu faço essa questão de ordem e entendo que o presidente deve deliberar pela possibilidade de apresentação de destaque, porque, senão, nós vamos criar um parlamento ditatorial a partir de um relator que tudo pode, só simplesmente assim, não aceita essa emenda. E aí não temos como votar a emenda. Ele diz, não aceita a emenda, não tem mais como votar a emenda. Então, aí, qual é o papel de fazer a emenda? Bom, aí basta o relator e nós resolvemos toda a questão. Então, eu faço essa questão de ordem. Vou responder a Vossa Excelência. Senhor deputado Fernando Coruja, senhor deputado e senhora deputada. Já tivemos uma situação nesta comissão de um requerimento solicitando destaque para votação em separado de emenda. Naquela oportunidade, por ainda não ver esclarecido de forma bem clara o regimento interno, nós votamos a emenda em separado de Vossa Excelência. Após a reunião, eu fui ler mais atentamente o regimento interno e vi que ele realmente é omisso quanto a essa questão, permitido somente no plenário. E nós fizemos, então, e Vossa Excelência não estava presente, é verdade, mas todos os demais deputados autorizaram a este presidente fazer uma formulação de um quesito à mesa diretora da Casa, por entender ser pertinente, em razão de que outras situações poderiam ocorrer no âmbito interno dessa comissão e nós deliberarmos sobre tal sem o necessário esclarecimento. Casualmente, ontem, ao final de tarde, eu recebi a resposta da mesa diretora. E está aqui, e ia levar o conhecimento de Vossas Excelências para, no final desta reunião. E a conclusão, senhor, vou mandar depois emitir uma cópia para todos os senhores deputados. E a conclusão do parecer da Procuradoria da Casa, atendendo à manifestação do secretário da Casa, deputado Kennedy Nunes, foi no seguinte, conclusão. Depois Vossa Excelência terá condições de ler todo o documento. Conclusão. Os princípios que norteiam o funcionamento do plenário da Casa e, na falta destes, os aplicativos nas votações na Câmara dos Deputados não podem alterar o fluxo dos procedimentos de votação dos pareceres conforme dispostos objetivamente no regimento interno. Marcadamente porque... Que sigla o Íris? Que sigla isso aqui que ele está dizendo? Ele faz aqui uma sigla, pois bem, depois eu vejo. Constitui ação atribuída, o destaque de votação em separado, desculpe. Porque o destaque de votação em separado constitui ação atribuída especificamente ao grande colegiado. Nos jogos fracionários, a aplicação subsidiária do destaque de votação em separado consistiria, no extremo, subrotina manejada pelo condutor da reunião para reger o concerto entre os membros do colegiado para a construção do parecer da comissão e o registro dos votos em separado. Então, senhores deputados, em razão do exame feito pela mesa diretora com auxílio da Procuradoria, quem que assina pela mesa diretora? Já vou responder. Não há possibilidade de termos o destaque de votação em separado de emendas. É o Procurador-Geral da Casa, Paulo Sérgio Alves. Mas a mesa, quem que assina? Deputado Kennedy Nunes, que é o secretário da Casa. Se a decisão é da mesa, eu não sei se houve reunião da mesa, você consulta a mesa. Alguém, né? Eu fiz uma questão de ordem no plenário, que foi resolvida pelo seu presidente na ocasião, e que disse que a mesa diretora não tinha competência para resolver essa questão, que era para descer pela... Bom, solicito que o meu assessor eminente, Ademir, me traga a cópia do papel que está em cima da mesa, lá com a nota taquigráfica da decisão. Sim, mas, deputado, de qualquer forma, eu rejeito e indefiro o seu requerimento. Enquanto não tivermos esclarecido, não teremos votação de destaque de emenda em separado na Comissão de Finanças. Peço assessoria que tire cópia e manda a todos os senhores deputados. Absurdo. Presidente. Senhores deputados. Presidente. Pela ordem, deputada Luciana Carminati.
Primeiro, cumprimentar o presidente, deputados e todos os trabalhadores da Celesc, todos que acompanham esta reunião. Meu entendimento é favorável a essa medida provisória, mas eu gostaria de fazer um registro sobre as emendas que eu apresentei, mesmo que não foram acatadas pelo relator, porque eu entendo que são extremamente pertinentes e adequadas ao tema em questão. 2 emendas aditivas e uma emenda supressiva, sendo que a emenda aditiva acrescentando os artigos 10º e 11º à medida provisória, sendo que o artigo 10º diz que os recursos do ICMS que ingressarem no Caixa Único do Tesouro Estadual em função do Prefis Santa Catarina, além de constituírem as bases de cálculo das repartições constitucionais e infraconstitucionais, deverão ter a seguinte aplicação: 15% desse recurso da receita líquida após as repartições constitucionais e infraconstitucionais do Prefis em manutenção e desenvolvimento do ensino, justamente numa área que nós temos encontrado inúmeras dificuldades, que é a garantia de estrutura e infraestrutura das escolas em Santa Catarina. Inciso 2º, 15% da receita líquida após as repartições constitucionais e infraconstitucionais do Prefis em conservação e manutenção das rodovias estaduais catarinenses. Outra grande necessidade dadas as condições de infraestrutura das nossas rodovias. Bom, eu não vou ler os demais artigos que justificam esta emenda. Outra emenda aditiva acrescenta o inciso 5º ao parágrafo 2º do artigo 2º da MP, que diz que o sujeito passivo em débito com o Tesouro Estadual que tenha sido beneficiado por crédito presumido, redução da base de cálculo ou isenção fiscal não está autorizado a aderir ao Prefis. Por quê? Porque ele já teve benefícios anteriores e ele novamente terá benefícios na medida em que ele tenha redução de juros e multa. E a emenda supressiva ao artigo 7º, né, então suprimindo todo o artigo 7º, que eu não vou fazer a leitura aqui, mas eu gostaria apenas de fazer o registro dessas 3 emendas, né, porque eu entendo que são emendas que trazem o tema das rodovias, da educação e das pessoas jurídicas que já tiveram benefício, seja por crédito ou por renúncia de receita, e que agora no Prefis novamente são beneficiados. Em contrapartida, nós temos microempresários, médios empresários, pequenos empresários, empreendedores individuais que não conseguem ter, às vezes, o crédito de 5, 10, 15, 20 mil reais para tocar o seu empreendimento. Então, eu entendo que é justo pensar uma emenda dessa natureza, porque ela equilibra as condições também em relação aos empresários que estão em atividade, mas aqueles que têm muita dificuldade de acesso e que muitas vezes nem chegam ao Prefis. Então, eu quero apenas fazer o registro aqui, presidente, das emendas, reconhecendo que é de sua autonomia acatá-las ou não, mas eu gostaria de fazer o registro como autora e proponente dessas emendas. Obrigada. Presidente. Pela ordem, deputado Patrício. Senhor presidente, só quero recorrer da vossa decisão, recorrer ao plenário da decisão da vossa questão de ordem, como prevê o regimento. Não é? E se Vossa Excelência só me permitir um segundo para dizer que, aqui, porque eu sou obrigado a esclarecer. Eu fiz a questão de ordem na presidente aqui, ó. Fiz a questão exatamente essa. E depois eu, no final, digo, nota taquigráfica. Então, eu entendi o seguinte: Vossa Excelência define minha questão de ordem e diz que a mesa não tem pontinho e que a comissão resolva. Perfeitamente. Está aqui a decisão do presidente. Agora, Vossa Excelência aceita uma decisão do secretário da mesa, de um parecer. Se eu tenho uma decisão aqui do presidente... Deputado Coruja. Aí nós estamos... Em consideração a Vossa Excelência... Se essa casa de leis não tem uma ordem, imagine no... Deputado Coruja, em consideração a Vossa Excelência, eu vou retornar ao assunto a mesa diretora da casa. Eu vou fazer retornar a mesa diretora. O que Vossa Excelência apresenta são as notas taquigráficas e foi uma expressão que o deputado Silvio Dreve, que momentaneamente disse a Vossa Excelência que não tem competência para tal. Bem, eu não ouvi, não assisti e não estava no presente momento no plenário da Casa, mas recebi o documento do deputado Kendi, conforme parecido da Procuradoria. Mas, em consideração a Vossa Excelência, eu vou até pedir para que suspenda
a distribuição do parecer da Procuradoria aos senhores deputados e vou retornar a matéria à mesa diretora. O senhor tem que distribuir. Ok, então eu Você distribuo... tomou uma decisão embasada nisso aí. Eu distribuo, agora... eu vou distribuir, mas vou retornar. Mas, de qualquer forma, nós não vamos votar emendas em separados no dia de hoje. Patrício, deixo Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, amigos deputados. Bom dia, os trabalhadores da Celesc também, na pessoa do Sesconeto, meu parceiro lá de Joinville. Bom, como as minhas emendas também foram rejeitadas, não foram acatadas, eu quero só rapidamente explicar o motivo de pelo menos duas delas que eu acho que são extremamente importantes e pediria, inclusive, aos deputados que estão aqui e principalmente aqueles que têm um acesso maior à Fazenda, para que a gente possa retomar o assunto, porque eu vejo que é de extrema importância. Uma das emendas foi a que amplia o prazo de parcelamento, porque eu entendo que 60 meses para as dívidas com o governo do Estado, e tem algumas dívidas que são bastante robustas, deputado Milton, né? Nós temos empresários aí que têm dívidas que ultrapassam 10 milhões de reais, e o governo federal editou esse ano, inclusive, uma medida provisória agora, aprovando um refis, com um parcelamento de 175 meses, e nós aqui no Estado, num momento difícil, num momento de dificuldade para as empresas, e principalmente para a queda do emprego, aprovando apenas um parcelamento de 60 vezes, que não é nem de perto aquilo que os empresários estavam necessitando nesse momento, né? E pediram aí para que o governo pudesse ter um pouquinho mais de benevolência para ajudá-los a conseguir esticar um pouco mais esse prazo, né? Haja vista que até o governo federal fez em 175 meses. A segunda emenda modificativa, ela acrescenta um dos setores mais importantes para Santa Catarina, que é o setor madeireiro. Na verdade, ele é o segundo setor que mais emprega e o segundo setor que mais gera renda no Estado. E, principalmente, é um setor que hoje está instalado nas cidades mais pobres ou com menor IDH de Santa Catarina, que são aquelas que mais sofrem o efeito da crise. Para que esse setor seja acrescentado nesses benefícios maiores, que é o parcelamento de 60 meses, que não é ideal, mas que ficou fora, então, desse benefício maior. E eu entendo que essa indústria é, nesse momento, a que mais sente dificuldade. Por quê? Porque se ela fosse contemplada nesse parcelamento maior, os débitos que ela tem hoje... acho que respeito aqui ao deputado Patrício, né? Com certeza, deputado. Os debates têm que ser feitos fora do... Continua com a palavra, deputado Patrício. Obrigado, deputada. Acrescenta ao setor da madeira, por quê? Porque é o setor hoje mais afetado, principalmente com a questão ambiental, né? E tem indústrias aí, o deputado Milton sabe disso, principalmente na região dele, o deputado Gabriel também, que é de uma região extremamente ligada ao setor da madeira. Você tem indústrias hoje que, numa única penalidade, são multadas em 6, 8, 10 milhões de reais. E para muitas cidades de Santa Catarina, esta é a única empresa que existe no município. E se uma indústria como essa fechar as portas lá, você vai causar um caos social ainda maior do que já é para o IDH daquela cidade. Então, eu gostaria muito que a Secretaria da Fazenda pudesse olhar com mais carinho, então, a esse setor, que é hoje o mais prejudicado, porque é o mais afetado principalmente com a questão das notificações e multas. Eles não querem deixar de pagar as multas, eles querem apenas poder ser beneficiado nesse parcelamento maior, porque como é que uma empresa consegue pagar um parcelamento de 10 milhões de reais em 6 vezes? É sério, num momento desse de crise, como é que você consegue fazer um parcelamento de uma notificação do Estado em 6 vezes? Em 60 meses já ficaria quase inviável o pagamento de uma multa como essa. E se uma indústria dessa, que é a principal geradora de emprego de um município pequeno, for fechada, aí sim nós teremos um problema ainda maior. Por quê? Porque o setor da madeira é aquele que mais emprega nos municípios mais pobres de Santa Catarina. Então, eu pediria a Fazenda, para que ela pudesse olhar com carinho, então, a essas duas emendas que nós colocamos, né? Talvez num outro projeto, parece que tem um outro projeto já circulando na casa, 256, se eu não me engano, que poderia, talvez, essas emendas serem contempladas, mas que o Estado pudesse olhar com carinho, então, nessas duas questões que beneficiariam muito mais. Lembrando que nós estamos passando pelo pior momento da história do país, né? A pior crise financeira do país, e se a gente continuar penalizando ainda mais quem emprega, aí sim nós vamos ter uma situação muito pior. Obrigado, presidente. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, segundo o nosso regimento interno, cada parlamentar tem 15 minutos para falar sobre o assunto.
Já que a apresentação das destaques só são em plenário, já antecipo que eu vou pedir destaque de todas as emendas apresentadas aqui, e no próximo projeto eu quero apresentar 600 emendas, e pedir para destacar todas em plenário, porque diz que é em plenário, porque nós passamos, é o absurdo, o deputado Patrício desse tem uma ideia, apresenta uma emenda, nós não podemos votar a emenda dele. Mas não podemos votar a emenda aqui. No plenário pode, senhor deputado. No plenário então, pode. Se quer levar para o plenário, vamos fazer isso. Vamos votar todas no plenário. Vossa Excelência sabe que o regimento interno da Casa prevê a solicitação, o requerimento de destaque da emenda rejeitada em comissão para ser votada no plenário. O destaque na comissão existe em qualquer Tribunal de Justiça, qualquer parlamento, que é um ser. Bom, vamos à questão da medida provisória em si. Nós estamos aqui em mais uma medida provisória que tem por objetivo permitir o pagamento parcelado de dívidas atrasadas. O Brasil tem sido pródigo nessa questão. Hoje mesmo no Congresso Nacional tem lá um refis feito por o atual governo federal, e que lá o parlamento está fazendo emenda adoidado, né? Porque eles já melhoraram a situação dos contribuintes. E é todo mundo, não é só o relator. Lá todo mundo pode fazer emenda. Nós temos, então, uma medida provisória nesta linha. O Brasil deixou de ser um país que planeja seu futuro. E essa tem sido a prática. Quer dizer, os governos não planejam e, em determinado instante, eles querem fazer caixa. Isso tem sido a prática dos governos. Todo governo. Aqui nós só votamos quase projeto para o governo fazer caixa. Tem o do Tribunal de Justiça, depois dos precatórios. Antecipar, na verdade, é antecipar recursos futuros e perdoar impostos passados para que o dinheiro entre no momento do atual governo. Claro que a justificativa sempre é que... Sempre a justificativa, bom, o governo está mal. O governo está mal. Precisa de dinheiro agora. Agora, com esta lógica, o que nós fazemos? Primeiro, evidentemente, que o contribuinte que é colocado aqui é beneficiado, como regra geral, não é o contribuinte bom pagador. É aquele que deixa de pagar. Entra justificativo, bom, mas o sujeito não pagou por causa da crise, o que também é verdade. E, como regra geral, o contribuinte que é perdoado não é o contribuinte pobre ou comum, claro, que é aquele que compra um quilo de arroz e paga o ICMS ali, ele já pagou. Às vezes o outro que não recolheu é o que está sendo beneficiado aqui, porque o povo já pagou a maioria desses impostos. Então, nós temos sempre essa lógica. E aí, quando se fala que falta dinheiro para a saúde, ou falta dinheiro para a educação, deputada Carminati, é evidente que falta, porque o governo, como regra geral, ele deixa de arrecadar os impostos, e os impostos são que financiam no Brasil, basicamente, saúde e educação, porque imposto é uma coisa não vinculada, o Brasil não tem vinculação nenhum tributo para a saúde, que vai financiar o modelo. Se eu tenho um sistema que deixa de arrecadar no cotidiano, tá, acaba sempre perdoando, sempre dizendo que, bom, você não pagou, agora você vai ter esse benefício. E as pessoas sabem que eu tenho, a cada ciclo, um projeto dessa ordem, porque o que está se vendo no Brasil é isso. Não é uma coisa extraordinária isso. Isso não é uma coisa extraordinária. Qualquer sujeito já pode prever, qualquer empresário, qualquer contribuinte, de que vai ter daqui a pouco mais um programa de recuperação fiscal. É isso que está acontecendo no Brasil. É isso que está acontecendo. Nós estamos fazendo isso. Então, eu vou pedir vista à medida provisória, já que há prazo, para que eu possa avaliar com mais calma, porque, inclusive, recebemos aqui nessa casa, é um negócio... você recebe as emendas e o parecer na hora que tem que escutar aqui. Você não tem nem na mão aqui, não tem no sistema, não tem na mão, você escuta. Às vezes, por exemplo, o presidente está ali, eu preciso daquela...
observação, porque Vossa Excelência colocou, passa 60 meses para 60 meses. Aí, porque mesmo assim a gente vai... Então eu peço vista da medida provisória sobre isso. Deputado Fernando Coruja, trata-se de uma medida provisória extremamente importante, que é de recuperação fiscal. De comum acordo com o líder do governo, nós não tramitamos esta medida provisória nos seus 60 primeiros dias para poder passar o prazo normal estipulado pela própria medida provisória para que as empresas pudessem aderir ao programa. Não criar uma instabilidade, uma desconfiança de que se a medida provisória vai ser aprovada ou não. Passado o prazo e com a adesão maciça de toda a classe produtiva que estava em débito com o fisco até 31 de dezembro do ano passado, aí sim deu-se prosseguimento à sua tramitação e de comum acordo e atendendo a uma solicitação da Federação das Indústrias, estendeu-se para o dia 30 de junho e reabrindo o prazo para aqueles do dia 1º de janeiro e ao dia 30, inclusive outros que não tiveram, de procurarem fazer adesão. Ora, um pedido de vista nesse momento, no meu entendimento, só o maior juízo, é talvez causar uma instabilidade, criar uma certa desconfiança. Vai ser aprovado, não vai ser aprovado? Se não for aprovado, como é que eu faço? Como é que eu me recupero ou não? Rogo a Vossa Excelência, senhor deputado Coruja, que nós aprovássemos essa medida provisória aqui e Vossa Excelência faça o destaque das emendas em plenário, né, para darmos tranquilidade na sua tramitação. Né? Então, rogo a Vossa Excelência que realmente atenda ao apelo deste presidente para que possamos tocar. A medida provisória foi prorrogada, ela vai vencer em novembro. O que Vossa Excelência quer dar estabilidade... Aí ela vira lei, né? Claro, Se for aprovada, já vira lei. Ela já é lei, aliás. Tem força de lei. O que Vossa Excelência quer é que seja aprovada para que sejam aprovadas as emendas. As emendas. Agora, as emendas que vão ser discutidas são só as suas e as outras. São emendas coletivas, não são emendas individuais de segmento, são emendas coletivas. Mas são as emendas do coletivas. deputado Patrício... E ela atende às duas situações, pessoa jurídica e pessoa física de forma coletiva. Eu quero debater o deputado Carminato. Tem uma emenda aí que nós apresentamos para o dinheiro para a saúde, não podemos debater aqui. Mas rogo a Vossa Excelência. Eu vou manter o pedido de vista. Deputado Coruja, deixa eu fazer esse pedido a Vossa Excelência para poder tocar aí a plenária essa... Aliás, ela tem que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Ela tem que voltar para a Comissão de... Se for aprovada aqui, volta para a Comissão de Constituição e Justiça. Não, mas eu preciso conhecer as emendas, senhor presidente. Senão, qual é o meu papel aqui? Quer dizer, isso é uma casa que tem que debater os assuntos. Eu mantenho o pedido de vista. Eu posso falar? Deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência, como líder do governo, pode falar na comissão, sim. Senhor presidente, eu desejo fazer aqui 3 observações. Primeiro, com relação à emenda do deputado Patrício, que propõe que o setor madeireiro tenha um tratamento igualitário ao transporte e telecomunicação, com parcelamento, e o governo vai se dirigir ao CONFAS para buscar esse tratamento diferenciado. Segundo, senhor presidente, que eu devo informar a todos que... Vou aguardar um pouquinho aqui. O presidente combina agora. Não, eu gostaria só de... É pertinente a Vossa Excelência, o deputado Coruja. Segundo, senhor presidente, que nós temos diversas emendas, algumas flagrantemente com vício constitucional, que tenta apontar onde será utilizado o recurso, enfim, vício de origem, mas as 3 emendas que trata, que o deputado Marcos Vieira assinou, né, deveria ter assinado, inclusive, ter sido assinado por mim como líder do governo, são emendas que foram tratadas com o governo, que diz respeito à inclusão da pessoa física, a ampliar o prazo de atendimento e a questão das debêntures. Essa informação. O último apelo,
Nós temos alguns projetos fundamentais aqui na Assembleia tramitando que, para o bem de Santa Catarina e do governo, tem que ser, deputado Milton, analisados e votados. Claro que, historicamente e essencialmente, o deputado Coruja conhece o Congresso, passou por lá e conhece o Parlamento brasileiro. Lamentavelmente, nós somos lentos, né? Talvez por isso recebemos algumas críticas da população de forma coerente. Somos lentos. Às vezes discutimos exaustivamente e mesmo assim erramos. Muito bem, nós temos, por exemplo, hoje nessa comissão deverá, posteriormente, imagino, e faço um apelo ao senhor presidente, analisar o projeto dos precatórios do TJ, que é importante porque milhares de catarinenses estão aguardando para receber esses recursos e depende desse projeto. Segundo, nós temos o projeto do alongamento da dívida que está nessa casa, que vai economizar R$1 bilhão para os cofres públicos de Santa Catarina. Nós temos o projeto da Celesc, que todos fomos convencidos ao longo de um debate aí e de um susto, porque imaginávamos que o endividamento do Estado estava comprometido, mas isso não procede, porque a capacidade é 200% e comprometemos só 39%. Então, nós entendemos que o projeto da Celesc tem que prosperar e o mais rápido possível, porque nós poderemos chegar tarde na fonte de financiamento. Então, o nosso desejo, senhor presidente, como líder do governo, é que nós pudéssemos fazer um grande acordo hoje e convocar a Comissão de Justiça para aprovar essa MP lá, porque ela volta para a Justiça, e votarmos, deputado Aguiar, em plenário a Celesc e essa MP, que é importante para Santa Catarina, porque já arrecadou R$150 milhões para os cofres do governo em tempo de crise, recursos que vão para todas as áreas, principalmente para a saúde, né? Então, deputado Coruja, esse é o nosso apelo. Agora, se não for possível nós votarmos a MP hoje, então, lamentavelmente, eu vou recomendar à bancada que a gente também aguarde para votar a Celesc na semana que vem, daqui 15 dias ou no mês que vem, porque todos os dois projetos são importantes, da Celesc e a MP. Vamos fazer um acordo, deputado. Então, só para concluir, essa é a minha sugestão. Faço um apelo ao PMDB, que ontem estava muito interessado no projeto da Celesc, hoje parece que não está mais. Esse é o nosso apelo. Então, se tudo é importante, vamos votar tudo. Agora, vamos votar só o que me interessa e peço visto do que não interessa, aí não dá, e fica difícil para nós. Então, eu quero dizer aqui que, sinceramente e abertamente, a todos os servidores da Celesc, população catarinense que nos acompanha, aos diretores Sesconeto eleitos de carreira da Celesc, que ou nós fazemos um acordo para o bem de Santa Catarina ou vamos seguir os trâmites lentos, né, demorados do Parlamento catarinense. Deputado Milton Lopes, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, todos que nos acompanham, que nos visitam aqui hoje, eu queria também, na mesma esteira de Vossa Excelência, senhor presidente, fazer o apelo ao deputado Coruja. O visto, nesse momento, pelo nosso entendimento aqui, ele tem só uma visão protelatória da decisão. E eu queria fazer aqui um depoimento que eu tenho certeza que, se estivesse aqui sentado qualquer empresário catarinense que hoje vive problemas sérios, diria o que eu vou dizer para Vossa Excelência. Via de regra, o cidadão brasileiro é bom pagador de impostos. Mesmo porque as penalidades para não se pagar imposto em dia são muito severas. Nós vivemos um ambiente no Brasil de uma dificuldade competitiva extrema, não só pela alta carga tributária, mas pelo custo Brasil, que inviabiliza tantos empregos que hoje saem do Brasil e vão para outros países, principalmente para a Ásia. Nenhuma empresa de sã consciência, e eu posso dizer aqui por experiência própria, muitas vezes na minha vida, ao longo de 35 anos, como empresário catarinense, eu recorri a bancos pagando juros extorsivos para não atrasar o imposto.
E eu tenho certeza que milhares de empresários catarinenses fazem isso, porque, deputado Zé Milton, atrasar o imposto no Brasil, com essa desculpa de dizer vai sair um refis daqui a pouco, porque sempre foi feito em qualquer cidade catarinense, por qualquer tipo de governo, em qualquer estado e na nação brasileira, por entender que isso só acontece no caso extremo, quando a pessoa não consegue mais pagar a folha de pagamento dos funcionários, ela atrasa o imposto, porque ela já não tem mais crédito para conseguir um financiamento lá no banco. Porque se tu atrasar o imposto um mês, o teu crédito financeiro nos agentes financeiros estão cortados. Ninguém consegue um financiamento bancário se tiver com o imposto atrasado. Você começa por aí. Nós vivemos um momento de extrema dificuldade no Brasil. Muito difícil. Já passamos tantas crises. E esse momento, esse refis que foi feito na esteira do que fez o governo federal, do que certamente fizeram tantos governos, não para beneficiar o mal pagador, mas para dar condição, deputado Aguiar, de empresários e cidadãos catarinenses que estão com dificuldade ou tiveram dificuldade num determinado momento de recolher seus impostos, de poder colocar a situação em dia. Porque quem não está em dia está seprocado lá, não consegue acesso a financiamento, não consegue fornecer para órgão público, não consegue tantas coisas que a lei prevê, né? E nós não podemos criar essa instabilidade no nosso estado de Santa Catarina. Então, eu queria fazer um apelo ao deputado Coruja, né, o nosso líder do governo que se manifestou aqui. Eu acho que o projeto da Celesc, mesmo com o risco da variação cambial, por ser um empréstimo de grande monta, porque o Brasil é um país difícil de você fazer previsões financeiras de longo prazo, você sempre fica com uma pontinha de preocupação. Daqui a pouco dá uma maxi desvalorização, como nós já tivemos tantas, né, e você inviabiliza uma empresa em função de uma exposição cambial como essa. Mas, pelo menos, esses próximos anos prevê um pouquinho de estabilidade. Então, acho que nós devemos aprovar, devemos fazer, mas esse projeto de refinanciamento dos impostos, nesse momento, é importante, não só para a arrecadação de Santa Catarina, não, mas para que milhares, deputado Patrício Destro, assim como o setor madeireiro, né, milhares de setores catarinenses que geram emprego e movimento à nossa economia, possam ter condições de estarem adimplentes de novo, né, para ter acesso a financiamento, para ter acesso a tantos benefícios de quem está com as suas contas em dia e não está lá no SPC, Serasa e por aí afora. Então, é nesse sentido que eu faço apelo, deputado Coruja, a Vossa Excelência, para que nós votamos isso e os destaques possam ser votados em plenário e a gente siga o procedimento dessa casa. Muito obrigado. Com a palavra o deputado José Milton Schaefer. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, nós estamos nessa esteira acompanhando o projeto no sentido da importância que ele tem nesse momento para Santa Catarina e para a população. O que o deputado Milton Alves coloca é tudo muito pertinente, até pela experiência pessoal dele no meio empresarial. Mas o que nós temos visto nas andanças, nas visitas que temos feito pelo estado afora, é uma preocupação muito grande, né, com relação à saúde das empresas nesse momento. Nós estamos aí, talvez, numa crise econômica que está chegando no seu terceiro, quarto ano. Para alguns, quarto, para outros. Então, é o momento mais agudo. As pessoas já queimaram todas as reservas que tinham, as empresas, muitas vezes até o patrimônio. E eu acho que até esse projeto ele está atrasado, ele deveria ter surgido talvez o ano passado. O ano passado, para evitar que algumas empresas tivessem fechado. Nós vivemos hoje no país um momento em que temos 14 milhões de pessoas desempregadas. E a face mais triste de uma crise é o desemprego numa família, num cidadão. E esse projeto ele colabora com quem está desempregado, com quem está empregado, ele cria condições para o empresário manter as suas certidões, a sua sanidade financeira,
cria um prazo elástico. Infelizmente, em função da legislação federal, ele pode atender apenas alguns segmentos. Porque ontem eu recebi visitas no gabinete de outros segmentos, assim como o deputado Patrício Destro aqui, com muita propriedade, fala do setor madeireiro, que também mereciam estar nisso. Mas o que o projeto encaminha hoje é uma questão de adequação à legislação federal para permitir. Então nós temos um tamanho nesse projeto, mas ele é fundamental. Também busca adequar a questão do IVESC, né, dos debêntures ali, que são uma herança, né, uma herança maldita de Santa Catarina, que a população, nós todos teremos que honrar esses compromissos, mas ele também racionaliza e traz economia para o dinheiro público, para o dinheiro do cidadão catarinense. Agora, nós temos que ter uma certa urgência nesse projeto. Eu vejo que nós temos ainda, vai voltar para a Comissão de Constituição e Justiça, nós temos o plenário, temos outros fóruns que nós poderemos deliberar e discutir esse projeto. Mas essa comissão, com a responsabilidade que ela tem nas finanças públicas, né, e principalmente até porque dos recursos daqui arrecadados, na sua grande totalidade, serão encaminhados para a Secretaria da Saúde, que semana passada tivemos um debate aqui na Comissão de Saúde, que tem uma dívida, alguns falam, a Secretaria reconhece 508 milhões e outros falam que ela ainda é maior. E que também tem penalizado muitos catarinenses lá na ponta pela restrição no atendimento. E funcionários também da Secretaria da Saúde, que têm suas condições de trabalho às vezes limitadas por toda essa crise, e que a receita desse projeto vai nos ajudar. Por isso ele é um projeto que tem que ter uma atenção diferenciada. E eu quero aqui somar ao apelo já feito pelo deputado Marcos Vieira, também ao deputado Coruja, que é um grande parlamentar, que tem contribuído muito nessa legislatura com a sua bagagem, com o seu conhecimento, no aperfeiçoamento de leis, na contribuição com a sua opinião. Já tem uma história nesses 3 anos que tenho acompanhado o trabalho do deputado Coruja, sempre muito pertinente, muito produtivo, e eu tenho uma grande honra de participar dessa comissão em conjunto com o deputado Fernando Coruja. Mas, nesse momento, deputado, nós precisávamos agilizar, até porque esse não é o último fórum, né? Ele vai voltar para a Comissão de Constituição e Justiça, tem o plenário em que nós poderemos travar novos debates e talvez até modificar o projeto lá no plenário, com a força dos argumentos. Mas o meu apelo, até em nome da questão da geração de emprego, da economia, dos recursos que o Estado vai arrecadar num momento crucial, é que pudéssemos abrir mão, talvez, do projeto de vista e colocarmos ele em votação nessa comissão hoje, atendendo aí principalmente um apelo da classe empresarial, mas também dos trabalhadores de Santa Catarina. Fica aqui o nosso pedido, é um direito do deputado de pedir vistas e estudar melhor o projeto, obviamente que ninguém quer tirar isso, mas tendo em vista que esse projeto ainda volta para a Comissão de Constituição e Justiça e vai para plenário, nós temos mais outras oportunidades de debate e nós aqui cumpriríamos a nossa meta votando esse projeto, seguindo também com outros projetos importantes, como o projeto de financiamento da Celesc, que nós precisamos reaparelhar a nossa companhia de energia, que é uma companhia estratégica para Santa Catarina, e bem como também o projeto dos precatórios, que tem aí também uma série de pessoas aguardando, muitos até já faleceram, né, para receber os seus direitos e que estão aguardando também a tramitação nessa comissão. Claro que uma coisa não está atrelada à outra, é assim que eu vejo, mas se nós pudéssemos dar fluxo na nossa comissão nesse projeto, nós estaríamos contribuindo com os catarinenses, que são, na verdade, os verdadeiros donos do Estado. Deputada Luciane Carminato, com a palavra, por gentileza. Presidente, eu gostaria de fazer uma proposta aqui, no sentido de contemplar o direito do parlamentar de pedido de vista, mas também acho que a necessidade da aprovação do projeto e eu entendo que é uma matéria importante e nós sabemos que há muitos empresários aguardando a votação desse projeto, mas também entendo que o parlamentar tem o direito de se aprofundar nas matérias, até porque é uma pauta que chegou recentemente nessa comissão. Minha sugestão é que, se o deputado tem necessidade de fazer uma análise melhor, quem sabe a comissão aqui ficar em aberto, nós podermos ter, logo no início da tarde, novamente a Comissão de Finanças, e aí poder deliberar para que a gente possa, até às 16h, votar em plenário. Acho que é uma alternativa aqui viável, né, dado a própria condição do parlamentar que tem essa prerrogativa de pedido de vista.
Então, estou fazendo aqui uma proposta de encaminhamento. Deputado Alexandre Caminato faz uma proposta. Consulta o deputado Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós temos uma medida provisória. Dá licença um pouquinho, deputado Coruja. O deputado Sareta, Vossa Excelência pode tomar assento aqui conosco na bancada, por gentileza? Ele vai me substituir. Vamos fazer uma troca. Nós temos uma medida provisória. Seja bem-vindo. Uma medida provisória que tem força de lei. Então é evidente que a medida provisória vai vencer só em novembro. Então, só para entender, a não votação não prejudica nada, porque os empresários podem fazer. Ela está em vigor. Então, a ideia de que, se não votar hoje, se votar hoje ou amanhã, isso vai ter prejuízo, ela está em vigor. Qualquer empresário pode fazer a renegociação que assim o queira. O que nós estamos discutindo aqui são basicamente a questão das emendas. Quer se colocar novas emendas e quer que essas emendas entrem em vigor de imediato, né? Prova de tarde, e daí o governo sanciona. Então, são coisas diferentes. Não tem a ver com a medida provisória, tem a questão das emendas. É por isso que eu discuto quem é que pode propor emenda. A discussão, basicamente, aqui é esta. Não é? A discussão é essa, que eu entendo que as emendas do deputado Patrício precisam ser discutidas aqui. Essa é uma questão. Aí, vem a argumentação de várias ordens aqui. E eu lembro bem, eu fiquei 12 anos em Brasília, várias medidas provisórias que passaram lá. Eu lembro dessas argumentações que eu escuto aqui, eu escutava lá, por exemplo, quando o Eduardo Cunha apresentava aquelas emendas lá, está preso hoje. Não está fazendo nenhuma relação, não tem nada a ver com... Deputado Coruja. Não tem nada a ver com o deputado Marquinhos. Mas daí, era a medida provisória tal, emenda não sei o quê, não sei o quê, tem que aprovar. Quero aqui fazer um parênteses. Vossa Excelência reconheceu agora há pouco que tem uma medida provisória de um refis do Congresso Nacional que está virando uma colcha de retalho. Esta aqui, as emendas apresentadas tratam do coletivo. Bem, do coletivo, deixa eu terminar não meu de raciocínio. forma individualizada. Deixa eu terminar o raciocínio. E vou completar dizendo o seguinte: todas as emendas apresentadas pelo deputado Patrício, duas delas estão de forma indireta contempladas por intermédio do pedido da Federação das Indústrias quanto ao prazo. E já comuniquei a ele quanto ao prazo. O deputado Patrício ficou preocupado quanto ao prazo, foi feita a adequação da dele e acatada a sugestão da Federação do Sistema Produtivo de Santa Catarina. Mas Vossa Excelência continua com a palavra. O que eu quero colocar é que essas questões, a maioria das coisas que tem hoje discutindo no relativo ao Congresso Nacional, foram dessa ordem. Não estou colocando mérito, não tem nada a ver com o deputado Marcos Vieira aqui, só estou colocando que quando você tem um instrumento, não tem um debate adequado, você tem uma emenda em cima da hora, que você não pode discutir, não pode refletir sobre ela. E aí vem uma argumentação geral, como foi colocado aqui, por exemplo. O líder do governo colocou aqui, só faltou me colocar a faca no pescoço aqui. Estou pendurado aqui na parede. Você vai prejudicar a Celesc, que vai quebrar não sei o quê, a taxa cambial pode mudar. Quer dizer, aí você fica aqui numa situação, não é? E que esse dia eu fiz um discurso ali no plenário sobre as contas públicas do Estado, alguém disse que eu estava prejudicando o Estado, que ia quebrar, mas se eu tivesse essa capacidade por um discurso, por um pedido de vista, eu vou prejudicar a Celesc, aí é um certo exagero. Mas como eu literalmente estou com a faca no pescoço, já deram 10 telefonemas para fulano, para o Beltrano, para o Cicrano, para me... Né? Estou com a faca no pescoço aqui. Estou encostado. Se você não votar, a Celesc vai ter prejuízo, os precatórios vão ter não sei o quê. Deputado Coruja, esqueça, a saúde vai ter problema. Esqueça o líder do governo, somos nós que estamos fazendo. A saúde vai ter problema. Né? Pode vir uma mudança cambial aí. Mas, meu Deus do céu. Só falta o King já ligar assim, se não aprovar essa medida provisória, vou passar a ligar um míssil na Coreia do Sul. É um certo exagero, né? Em todo caso, senhor presidente, agora, pedir para adiar para as 2 horas.
Tudo bem. Bom, eu vou antecipo que eu vou pedir destaque de todo. Não vou pedir vista, então, já que é assim, vou pedir destaque de todas as emendas no plenário, todas. Acho que tem que votar uma por uma. É lícito. E já que a estratégia é essa, eu já antecipei. O próximo projeto eu vou apresentar 600 emendas. E vou pedir destaque de uma por uma no plenário. Porque é essa maneira. Senão não podemos debater. Se eu quero debater aqui a emenda do deputado Patrício, que quer que as serrarias sejam incluídas, e eu não posso fazê-lo, como que eu não posso fazê-lo? Ninguém está cerceando o direito do debate. Claro que está cerceando, porque não. Ele mesmo diz assim, temos que falar com a Fazenda, mas passa pela cabeça que os parlamentares têm que falar com a Fazenda para... Deputado o Patrício, não diga, mas tem que falar com a Fazenda. E exija que a gente vote aqui e exerça o seu direito de representar o povo de Joinville e votar as propostas que Vossa Excelência acredita que são adequadas. Elas têm que ser apresentadas e tem que ter a possibilidade de Vossa Excelência discutir, argumentar e votar. Se alguém disser que é contra, votar contra. Agora, depois que o nosso deputado Darcy, King Jong-un, ameaçou com um míssil aí, ameaçou com um míssil para cima de mim, não posso prejudicar, porque se eu pedir vista, eu vou, infelizmente, corro o risco de quebrar a Celesc. Então eu vou ceder. Havendo a concordância do eminente deputado Fernando Coruja para que possamos deliberar nesta reunião, encerro a discussão e coloco em votação. Os senhores deputados concordam com o parecer, a medida provisória convertida em lei com as emendas, permanece como se encontra. A medida provisória 212/2017. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra. Aprovado. Senhores deputados, parecer e voto do projeto de lei 212.0/2017, que autoriza o Poder Executivo a prestar contra a garantia oferecida pela União em operação de crédito a ser celebrada entre a Celesc Distribuição S.A. e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, estabelece outras providências. Também relato, ao mesmo tempo, o projeto de lei, o 0213.1/2017, que autoriza o Poder Executivo a também prestar contrapartida à garantia oferecida pela União em operação de crédito a ser celebrada entre a Celesc Distribuição S.A. e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Estabelece outras providências. Ambos os projetos têm origem do Governo do Estado. O projeto de lei deu entrada nesta Casa no dia 22 de junho de 2017 e somente ontem foi deliberado pela Comissão de Constituição e Justiça. E a verdadeira comissão de mérito para tratar do projeto de lei é esta comissão. São estes deputados que têm a competência regimental para deliberar. E tendo em vista a urgência da matéria e atendendo a um apelo dos senhores deputados desta comissão, que já se manifestaram publicamente pela tramitação regular desses projetos de lei, bem como dos servidores que aqui estão, resolvi incluir na pauta do dia de hoje e avoquei os projetos de lei e, examinando a documentação, inclusive com o acostamento de um ofício encaminhado ontem pelo presidente da Celesc e o diretor financeiro, o senhor José Carlos Oneda, dizendo que as condições de financiamento com a agência francesa são nas mesmas condições do BID. Documento esse acostado nos dois processos, sanando assim a eventual irregularidade que poderia estar constante no processo, conforme aventou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Jean Kuma. E o meu relatório, tendo em vista todo o exame do processo, nos dois projetos, é pela aprovação da matéria. Em discussão. Deputado Coruja, para discutir. Senhor presidente, senhores parlamentares, este é um projeto que visa um financiamento para a Celesc. E ele passou muito tempo na Comissão de Justiça, e na Comissão de Justiça houve uma obstrução por parte dos deputados do governo,
aliados ao governador, e, inclusive, num dos debates feitos na Comissão de Justiça, se alegou, inclusive, discursos que eu fazia em plenário, dizendo que o governo de Santa Catarina ele estava com as contas públicas complicadas e antecipando receita de forma inadequada, no meu entendimento, em várias situações. E ele tem feito sistematicamente isso. Logo depois tem aí o projeto dos precatórios, que é uma antecipação de receita. Quer dizer, você antecipa a receita para pagar os precatórios, depois tem que pagar em 10 anos. O governo bota o dinheiro em caixa agora, depois, em 10 anos, os próximos governos. O governo está no fim agora, ele antecipa. Ele teria que pagar os precatórios com outro dinheiro, ele antecipa. E assim uma série de projetos. Há, inclusive, um que eu sou muito crítico, que é o do Fundan. O do Fundan, ele toma um dinheiro emprestado. Esse dinheiro é um ano de carência, depois tem 4 para pagar. Quer dizer, o próximo governo vai pagar. É um dinheiro a fundo perdido para os municípios. E eu chamei até aqui de caixa 3, porque o governador empresta o dinheiro, entrega aos municípios, aos prefeitos, no final do mandato. Claro, tudo que é prefeito quer dinheiro, evidentemente. Mas é claro que é um projeto... Funda 1 já foi feito no final do mandato passado. Esse aqui é um outro que... Mas imagina, você pega no final do governo, depois sai candidato a alguma coisa, entrega dinheiro para cada prefeitura, né, no final do governo, para o outro pagar. Quer dizer, olha que campanha que o sujeito antecipa com o dinheiro do governo, né? Porque tem o caixa 1, o caixa 2, esse é o 3, você empresta o dinheiro, depois o outro governador tem que pagar e você ainda dá um pouco para cada município. É um negócio meio absurdo. E as contas públicas, por mais que se argumente, as contas públicas de Santa Catarina têm um grau de dificuldade importante, como as contas públicas do país. Santa Catarina não está fora dessa questão, e as contas públicas de Santa Catarina, mesmo nesse levantamento que foi feito aí, lá pelo Grupo Tendência, São Paulo, que diz que Santa Catarina tem a segunda melhor situação de competitividade, quando você vai ver o item contas públicas, piorou, de maneira geral. Aí vem a questão da Celesc. O empréstimo da Celesc, este é um empréstimo, evidentemente, muito diferente, porque é um empréstimo que toma dinheiro a longo prazo, com 20 anos, e com juros adequados para o setor público, não é? Do BID, agora, diz que a agência francesa aí, porque aqui a gente trabalha tudo na informação, o cara mandou uma cartinha, diz, é igual, o juro é igual, a gente não vê o papel, né? Fulano na confiança, mandou uma carta, José Carlos Onedo, o juro é igual, mas a gente não vê o papel aqui, a gente vai só na confiança. E eu não tenho muita confiança por essa turma aí que escreve essas cartinhas. Eu fiz questão de frisar que o presidente da Celesc assinou o documento junto com ele. Eu sei. Mas independente de quem seja, não é uma questão só a gente não, no serviço público não pode ir pela confiança. O cara escreveu uma carta. Isso tem que ter tem que ver os documentos. Mas o projeto da Celesc, por que é que a base do governo se posicionava contra? Aí eu vou fazer um exercício de lucubração, né? Que eu também posso fazer aqui. Não, eu não sou da base do governo, eu sou da base dos meus eleitores. De lucubração. Quer dizer, o projeto da Celesc, ao financiar e ao garantir esse contrato, você cria uma dificuldade enorme, muito grande, para a privatização. Por quê? Porque, pelo contrato, pelo que sabemos, né, a gente não tem a cópia, né? A gente ouve aí. Se for privatizado, a empresa que adquirir tem que antecipar o pagamento, o que cria uma dificuldade enorme para a privatização. Nós temos visto nesse país um processo de privatização extremamente danoso. Hoje mesmo estão anunciando aí, o governo federal, mais privatizações. Está se vendendo o patrimônio público e vendendo de uma forma absolutamente inadequada. Vem argumentar, mas precisa de dinheiro para fechar as contas, porque claro que precisa de dinheiro para fechar as contas, o déficit público federal, você anunciou 159 bilhões. Mas você vende o teu patrimônio
no momento de extrema dificuldade, por um preço, muitas vezes, de banana, né, numa situação que essas privatizações no Brasil, elas não vi uma que dissesse que foi muito bem adequada, né, tudo tem rolo, e entrega o patrimônio público. E sob essa argumentação liberal de que é melhor, porque vai funcionar melhor, nós estamos produzindo no mundo, deputado Patrício Vossa Excelência, que é um socialista, não tem que defender tanto os empresários, tem que defender o povo também, né? Socialista tem que defender. É os liberais aí que são. Mas tem a social-democracia aí, que também virou para a direita. Nós precisamos tomar cuidado, porque estamos produzindo uma brutal concentração de capital, hoje em dia, no mundo como um todo, na mão dos grandes empresários. Há uma concentração brutal disso. Se essas megas empresas transnacionais já têm poder, elas estão ficando cada vez... Quer dizer, o poder público hoje... Bom, os políticos já estão andando de arrasto aí, por causa desses problemas todos. Não tem... A gente aqui não faz de conta, né? Quase não faz de conta, porque você não... As negociatas tudo estão lá por fora. Quando chegar aqui, o negócio já está tudo... Né? Há uma brutal concentração de recursos. Então, este projeto tem este grande benefício, que vai segurar esse processo de privatização, porque tem gente aí que está imaginando já, bom, o ano que vem tem eleição, vou ganhar a eleição, já vou vender essa aí no primeiro ano. Pela conclusão, deputado. 15 minutos, senhor presidente. Eu vou seguir o regime no que eu posso, porque no que eu não posso, Vossa Excelência... Então, nesse caso específico, eu acho que é adequado votar aqui o projeto. E o deputado Darcy, não sei se saiu, o deputado Darcy King John Matos fez uma ameaça aí que agora, de certo, esse aí agora ele vai retirar a ameaça, né? E nós vamos conseguir votar. Eu voto a favor. Mas aquele míssil que o deputado Darcy fez menção é só de 500 metros de alcance só, deputado. Não é aquele de vários quilômetros. Senhores deputados, deputado Milton Alves, para a discussão dos PLs 212 e 213. Senhor presidente... Se Vossas Excelências me permitirem, quero pedir um pouco de brevidade. Nós temos outros projetos aqui para deliberar. Por gentileza. Mas, deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que a gente não pode comparar certas coisas que acontecem na Federação Brasileira, querer comparar com Santa Catarina, quando elas não acontecem aqui, deputado Coruja. Nós não estamos vendendo nenhuma empresa catarinense. Não estamos penhorando nenhum capital aqui, diferentemente das privatizações brasileiras, que muitas são necessárias e inadiáveis, porque o Brasil se mostrou, isso o mundo já demonstrou, incompetente para administrar certas coisas que ele não sabe administrar. Vira um cabide de emprego, vira a roubalheira que aí está, e vem aquele discurso bonito dizer que isso é do público, etc., mas do público que só tira dinheiro do público, só faz aumentar o custo do Brasil, e daí nós vivemos essa situação caótica que nós vivemos no nosso país. Copiar um pouquinho dos exemplos exitosos do mundo não faz mal para ninguém. Mas Santa Catarina não está vendendo nada. E quando nós somos acusados, da base do governo, deputado Coruja, de segurar projeto, não é assim, não. Esse projeto é um projeto que nasceu no governo de Santa Catarina, que alguns deputados quiseram discutir a questão do endividamento, porque era uma pauta latente, e uma preocupação pela Celesc ser uma empresa de capital misto, e como ficava o comprometimento das garantias. E isso foi elucidado ao longo das discussões. Eu particularmente, só tinha uma preocupação, embora seja diluído no longo prazo, então esse risco minimiza,
mas a gente não tem estabilidade cambial no Brasil. Então, é um dinheiro barato, mas está sujeito a variações que, em determinados momentos, ele pode se tornar muito caro, né? Mas eu tenho certeza que a Celesc, com esses investimentos, vai aumentar a sua condição competitiva também na mesma esteira, e ela vai ter condições de pagar o financiamento sem prejudicar as contas do Estado de Santa Catarina. E a questão do Fundan, eu tenho que relatar isso, senhor presidente. O primeiro Fundan, ele foi feito com empréstimo de longo prazo. Ora, o governador Raimundo Colombo, quando assumiu o governo em 2011, as dívidas do Estado de Santa Catarina, deputado Zé Milton, correspondiam a 51% da receita líquida do Estado. Hoje elas correspondem a 39%, mesmo fazendo Fundan. E não só o Fundan, os financiamentos do Pacto por Santa Catarina, que estão aí fazendo a ampliação de estradas, hospitais, escolas e tantos investimentos feitos no momento da pior crise do Estado de Santa Catarina. Então, existe responsabilidade fiscal na condução do governo, porque diminuiu o volume da dívida, diminuiu o serviço da dívida pública. Os números estão aí para quem quiser ver. Então, não existe nenhuma irresponsabilidade, e permitiu que em cada município de Santa Catarina se fizesse obras para beneficiar o povo, porque é para isso que serve o dinheiro público. Para chegar no povo, não aquele dinheiro público que fica consumido na ineficiência das empresas públicas ou na má gestão do governo, nos inchaços dos órgãos públicos que tem que ser revisto, porque ninguém suporta mais isso. Então, hoje, o que nós estamos tratando aqui desse projeto de lei da Celesc, ele é meritório, ele é importante, deputado Darcy, para o desenvolvimento de Santa Catarina, porque nós precisamos levar energia de qualidade em todos os rincões do nosso Estado, para que ele possa continuar se desenvolvendo, ser esse Estado destaque da Federação Brasileira. Como disse bem o deputado Coruja, é o segundo melhor Estado do Brasil, pelas pesquisas feitas. Isso é mérito dos catarinenses, da Celesc, de todos nós que fizemos Santa Catarina ao longo desses anos, né? Cada um planta um tijolinho, mas nós não podemos aqui ficar calados e sermos acusados de ser um governo que está dilapidando Santa Catarina, porque não é isso que acontece, deputado Marcos Vieira. Deputado. Então, pela conclusão, nós vamos votar favoráveis, sim. Está dentro do prazo, né? Ninguém vendeu a Casan, né? Pode ser que outros governos o façam, mas não se vendeu a Casan, justamente porque, quando se fez a valorização da Casan, se mostrou que, naquele momento, ela valia 10% do que valia. E, responsavelmente, o governador tirou de pauta, não se discute isso, na época muito deficitária, não valia nada e não convinha vender. Está aí, hoje, servindo os catarinenses. Então, se alguém o fizer, vai fazer no futuro. Não acusem esse governo de ter feito aquilo que não fez. Então, é nesse sentido que eu queria deixar esse esclarecimento aqui, dizer que nós, do governo, votamos sim favoráveis ao desenvolvimento de Santa Catarina e votamos pela aprovação desse financiamento da Celesc. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir em votação, a votação será também de forma conjunta aos projetos de lei 212.0/2017 e 213.1/2017. Em votação, senhor deputado, com qual permaneça como se encontra, aprovados os dois projetos por unanimidade. Mas faço aqui a seguinte ressalva. Alertando o líder do governo, deputado Darcy de Matos, que para ir a plenário falta a tramitação na Comissão de Economia. Sugiro a Vossa Excelência que converse com o presidente da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, para que lá também tramite os dois projetos de lei para ir a plenário. Senhor presidente, se me permite? Com certeza. Senhor presidente, realmente o projeto da Celesc está definido, né, pela secretaria, pela mesa, que ele terá que ir, ou teria que ir, para a Comissão de Economia. Muito bem, o presidente da Comissão de Economia, Cleito, se encontra em viagem à Itália. Então, o vice-presidente é o deputado Dirceu, que nós não conseguimos localizar. Mas com certeza, o deputado Dirceu é favorável ao projeto, ele vai também... Muito bem, mas se nós não conseguirmos convocar a Comissão de Economia, eu conversei com o deputado, o presidente Silvio Drevik,
e ele está disposto a votar em plenário hoje à tarde, mediante um acordo de líderes, já que o projeto passou em 2 comissões, se é possível, o projeto da Celesc, a MP e o projeto dos precatórios do TJ, que é importante para Santa Catarina. Deputado, não vou contra acordo de líderes. Senhores deputados, temos o projeto de lei complementar, o 0023.3/2017, em que é autor o Tribunal de Justiça do Estado, que regulamenta a linha B do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. O relatório e o parecer ao presente projeto foi lido na semana passada e foi concedido vista coletiva a todos os senhores deputados. Pergunto a Vossas Excelências, como se manifestam Vossas Excelências? Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, Deputado Coruja, só por gentileza. Eu quero... Senhores deputados, Vossas Excelências fazem a devolução sem manifestação do projeto de lei complementar o 0023.3/2017, de autoria do Tribunal de Justiça? Todos fazem a devolução. Com a palavra, então, o deputado Coruja, para a discussão. senhor presidente e senhores parlamentares, nós temos debatido aqui, e eu quero enaltecer aqui o deputado Milton Obos, que é um deputado muito Silêncio um pouco, deputado Coruja, com a palavra. Muito qualificado, e já o conheço desde o tempo que era diretor do hospital lá em Rio do Sul, onde fez um excelente trabalho. Foi prefeito em Rio do Sul também com muito bom resultado. E eu acho que é salutar que haja um debate, e é importante essas questões. Eu tenho sido aqui um crítico do governo na questão, não é do endividamento, porque às vezes quer simplificar no endividamento, é das contas públicas, que é uma coisa diferente. Às vezes quer se colocar no endividamento, eu estou falando das contas públicas. Quando eu trato de contas públicas, tem que se pensar no futuro e naquilo que vai acontecer no futuro. Em relação às contas públicas, o Brasil está numa situação muito difícil, e Santa Catarina também. Tem uma situação muito complexa, porque envolve funcionalismo, envolve a questão previdenciária e envolve também a questão do endividamento. Porque uma questão é a capacidade de endividamento. Santa Catarina, isso é uma questão matemática, está ali colocado, você pode endividar até 200%, Santa Catarina está longe desse endividamento. Agora, há uma questão da capacidade de pagamento. Eu, por exemplo, só tenho uma casa. Posso financiar minha casa, não é? Posso financiar. Agora, a pergunta é, será que eu vou ter capacidade de pagar depois, no futuro, o financiamento da minha casa e vou ficar sem casa? Eu tenho a capacidade de financiamento. Então, são coisas diferentes. Santa Catarina, ao que parece, atualmente tem uma grande dificuldade de caixa. Por exemplo, na questão da segurança, tem um anúncio que a empresa deu o aviso prévio para 1.400, 500 funcionários e para 30 de outubro e não se paga 7, 8 meses. Então, a dívida de Santa Catarina, nesse instante, é muito grande, com fornecedores nas mais várias áreas. E nós, no intuito de resolver o problema imediato, estamos ampliando os problemas futuros. Este é um problema dessa ordem. Claro, eu preciso pagar o precatório. O que é o precatório? O precatório é uma dívida que o Estado tem com alguém que ganhou uma ação na Justiça e tem que receber. O Estado tinha que pegar o dinheiro dos seus tributos, dos seus impostos e pagar o precatório. Claro, ao pagar o precatório, já não está pagando isso, aquilo outro, vai faltar dinheiro. Então, o que ele faz? Vai à conta do judiciário, que está lá um depósito lá, e permite autorização para dispor de uma parcela daqueles depósitos para pagar os precatórios agora. Mas que ele tem que devolver em 10 anos. Não é um dinheiro de graça, ele tem que devolver. Então, eu pego agora, resolvo o problema do caixa de hoje, porque eu coloco um dinheiro no caixa limpo, né, e tenho que pagar em 10 anos. Então, eu crio dificuldade para o futuro governo, e para as futuras gerações.
Mesmo o Fundão, deputado Milton, Fundão 1, claro, foi feito para o futuro, pagar no futuro. Vai começar quando a pagar o Fundão 1? Eu pergunto a Vossa Excelência. Quando é que vai começar a pagar o Fundão 1? 25 anos para pagar. Como essa da Celesc vai se diluir ao tempo? Mas quando é que vai começar a pagar? Quando que vai começar a pagar? 4 anos depois, 5 anos depois. É 2019. 2019. Claro. Vai começar a pagar no próximo governo. Esse fez, vai começar a pagar no próximo governo. Tudo bem, o governo fez. E o outro vai fazer. Não Assim presta. como esse pagou dos outros. Então, hoje nós vemos uma situação complexa em que os governos, de maneira geral, estão dilapidando o patrimônio, o governo federal, não estou dizendo que Santa Catarina fez. Bom, há uma discussão sobre a Casan, tem uma discussão aí, né? Disseram que iam vender, não sei o quê. Parece que vendeu 2 vezes aí, pelo menos nas conversas telefônicas. E a questão das empresas não foram vendidas, mas quando eu falo da Celesc é porque há uma especulação bastante forte de que poderia ser vendida no futuro. Então, esse projeto aí... Porque nós não temos aqui... eu volto à questão da correspondência aí. Esse negócio de dizer na palavra, o fulano não vai... Bom, isso aí, eu não acredito nem no que eu disse. Imagina o que eu disse no passado, a gente muda de opinião, agora imagine eu acreditar na palavra das pessoas. O homem, ele é suas circunstâncias. Então, muitas vezes é preciso ter segurança, amarras jurídicas que te permitam com que as coisas no futuro corram de forma mais adequada. Então, o próximo governo, sem dúvida nenhuma, vai ter muitas dificuldades, muitas, porque o pagamento, as contas públicas demonstram isso, os próprios governos da Fazenda demonstram isso, que 2019 e 2020 vão ser anos terríveis para Santa Catarina, terríveis do ponto de vista das contas públicas. É claro que se a economia melhorar, essas coisas todas são, mas vão ser terríveis porque a necessidade de desembolso vai ser muito grande, Vossa Excelência sabe disso, qualquer um sabe disso, né? 2019, 2020 vai ser muito difícil, né, o próximo governador, mas nós vivemos nesse negócio aí. Mais um empréstimo, aqui todos os projetos é para botar mais caixa no governo, nesse instante, e para criar problemas para o governo futuro. Deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, esse projeto foi já bastante debatido na casa, mas ele se reveste de uma grande importância. Primeiro, é uma legislação federal, né, que permitiu o acesso do Estado aos recursos que são recursos públicos. Na verdade, são quase 6 bilhões de reais que existem depósitos judiciais e que a legislação federal permite que os estados utilizem 10% desses recursos para pagamento de precatórios. Obviamente que isso é do interesse de milhares de famílias catarinenses que têm recursos para receber, algumas, repito, até já pessoas com direitos que até já faleceram, mas que nós vamos fazer justiça. Um outro ponto também são 10% desses recursos que poderão ser utilizados pelos municípios catarinenses, deputado Milton. Você que foi prefeito de Rio do Sul, nós temos muitas prefeituras, Araranguá é um exemplo disso, Criciúma no sul do estado, e que tem hoje grandes dificuldades para pagar precatórios. Não fruto das atuais gestões, mas de gestões que foram se acumulando direitos. O Brasil é um país dos direitos, da legislação. Às vezes a pessoa retroage 30 anos para buscar um direito lá e o poder público é uma grande mãe, né, que vai pagando com o dinheiro do cidadão. E hoje gerou um déficit muito grande. Mas obviamente que eu sou favorável a esse projeto, mas eu quero só lamentar, não está melhor explicitado no texto do projeto a aplicação dos recursos para os municípios, deputado Marcos Vieira. A FECAM estava lutando para que, da mesma forma como vai ser utilizado pelos estados, que fosse utilizado também pelos municípios, sem precisar de marcar somente na comarca. Porque, às vezes, nós sabemos que todos os precatórios dos municípios catarinenses, deputado Neude Sareta, não chegam a 400 milhões. O senhor que foi presidente da FECAM também. E nós sabemos que os municípios, pela lei federal, teriam direito a acessar até 600 milhões de reais.
E eu sei que o Tribunal de Justiça tem algumas dúvidas com relação à capacidade das prefeituras de honrar esses compromissos. Eu queria dizer que os municípios catarinenses são municípios altamente saudáveis, têm gestões financeiras dentro da legislação, muito mais fortes, às vezes, do que a própria gestão estadual em requisitos, porque o Tribunal de Contas e vários organismos são mais assíduos cobradores das gestões municipais. Mas eu gostaria de que o texto desse projeto ele abrangesse, permitisse ou facilitasse o acesso dos municípios catarinenses aos precatórios. Para aquelas pessoas que têm crédito municipais a receber, também não fossem tratadas de maneira diferente das pessoas que têm crédito a receber do Poder Estadual. Fica aqui um apelo. O deputado Marcos Vieira me coloca aqui em reunião com a presidência da FECAM. O Tribunal de Justiça ficou de fazer uma regulamentação da aplicação desses recursos para os municípios, porque a lei federal ela deixou muitas lacunas. E aí precisava de um diálogo maior com o Tribunal de Justiça para adequar a aplicação desses recursos. O tempo não foi possível, mas eu faço aqui um apelo para que o Tribunal de Justiça faça uma resolução, baixe uma resolução o mais rápido possível e que permita a universalização, dê aos municípios os mesmos direitos e as facilidades de acesso que será dado ao governo do Estado. Mas eu quero aqui, esse é um projeto inteligente, nós vamos usar um recurso que está parado, vamos injetar na economia catarinense, deputado Minotto, R$1 bilhão, são recursos que vão ser pagos para as pessoas que vão usar esse recurso e vai acabar gerando a economia. Portanto, nesse momento é um projeto muito inteligente que merece o aplauso e o nosso apoio e a nossa aprovação aqui nessa comissão. Para finalizar a discussão, deputado Milton Lopes. Não? Sem mais. Agradeço. Vamos colaborar. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei complementar o 0023.3/2017, em que é autor do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Senhor deputado, com qual permanece como se encontra aprovado por unanimidade. Pela ordem, deputado Neudi Sareta, que ora substitui a deputada Luciane Carminati. Senhor presidente, na verdade eu gostaria de pedir licença aos senhores deputados para fazer um registro. Infelizmente tivemos a notícia agora pela manhã do falecimento do senhor Eurides Mescolotto, que foi candidato a governador em Santa Catarina em 1982 pelo PT, pelo nosso partido. Exerceu cargos também como presidente do BESC, do Eletrosul. Então eu queria fazer esse registro e nos solidarizar com a família e todos os amigos e companheiros pelo falecimento de Eurides Mescolotto. O pesar de todos os senhores deputados desta comissão pelo passamento do senhor Eurides Mescolotto. Senhor deputado, as demais matérias que estavam pautadas ficam para a próxima reunião, tendo em vista que os senhores deputados não fizeram a devolução dos mesmos para deliberáveis do dia de hoje. Então está encerrada a presente reunião, convocando outra para semana que vem. Muito obrigado e um bom dia para todos.